Daniel, capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos da casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, mancebos em que não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruído em sabedoria, sábios em ciência e entendido no conhecimento, e que tivesse habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse apresentar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Beltesazar, e Ananias o nome de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e de Azarias o de Abidnego. E Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos que vos são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta-te, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires que haja com os teus servos. E ele conveio nisto, e o experimentou 10 dias, e ao fim dos 10 dias apareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei. Dessa sorte o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, ele dava legumes. Ora, a 4 mancebos Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos o trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, o achou 10 vezes mais douto do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Daniel, capítulo 2. E no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarasse ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: Tive um sonho, e para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: Ó rei, vive eternamente. Diz o sonho aos teus servos, e daremos a interpretação. E respondeu o rei
e disse aos caldeus: O que foi me tem escapado? Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçado, e as vossas casas serão feito monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, receberei de mim dons e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: Diga o rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que sonhei me tem escapado. Por consequência, se não me fazer saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vós preparaste palavras mentirosas e perversas para as proferides na minha presença, até que mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho para que eu entenda e que me podeis dar a sua interpretação. E responderam aos caldeus na presença do rei e disseram: Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra do rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, astrólogo ou caldeu, porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou, e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, prefeito do rei: Por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria ao sábio e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque não fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, o qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: Não mate os sábios de Babilônia. Introduz-me na presença do rei, e me darei o rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei, e disse-lhe assim: Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o sonho que vi, a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogo, nem mago, nem adivinho o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho é uma visão da tua cabeça, na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos, que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser, e a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração.
Tu, ó rei, estava vendo, eis aqui uma grande estátua. Esta estátua que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e suas coxas de cobre, e as pernas de ferro, e seus pés em parte ferro e em parte barro. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e o esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, é rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade, e onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele te entregou na tua mão, e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, e depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre a terra, e o quarto reino será forte como o ferro. Pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte barro de oleiro e em parte ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em partes ferro e em partes barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Então ao que viste do ferro misturado com barro do lodo, misturar-se-ão semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. De maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel. E ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes dons, e pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel estava às portas do rei. Daniel, capítulo 3. E o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz:
Ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, que, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prosteis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviam o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e língua, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e o acusaram os judeus, e falaram e disseram: ó rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, aos teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante ao rei. E falou Nabucodonosor e lhe disse: é propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vos não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música para vos prostrare e adorar a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorares, serei lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de que responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, se não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer, e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções e seus chapéus, e os seus vestidos, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, e a chama do fogo matou aqueles homens que levavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou, e se levantou depressa e falou, e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante aos filhos dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do fogo de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles.
Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por isso, por mim é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Daniel, capítulo 4. Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas suas maravilhas. O seu reino é o reino sempre eterno e o seu domínio é de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou e as minha imaginação na minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se foi um decreto, pelo qual foste introduzido à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltsazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há um espírito dos deuses santo, e eu contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santo, e nenhum segredo te é difícil. Diz-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que sua altura chegava até o céu, e foi vista até os confins da terra, e a sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugente seus animais debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado no orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre ele. Isto em sonho eu, Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, diz a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu,
O sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e que se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foste vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e que para todo havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó Rei, que crescestes e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o Rei, um vigia, um santo que descia do céu, e que dizia, cortai a árvore e destruí-la, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva e do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos, essa é a interpretação, ó Rei. Este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o Rei, meu Senhor. Será tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como boi, e será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixaste o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres reconhecido que o céu reina. Portanto, ó Rei, aceita o meu conselho, e desfaz os teus pecados pela justiça, e as tuas iniquidades usando de misericórdia com os pobres, e se prolongará a tua tranquilidade. Todas estas coisas virão sobre o rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses. Andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino e será tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem o quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre o rei Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os seus moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão, ele diga, que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Daniel, capítulo 5. E o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles
O rei e os seus grandes e suas mulheres e concubinas então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata e de cobre e de ferro, de madeira e de prata e de pedra. Na mesma hora apareceu-lhe uns dedos de mão de homem e escrevia defronte do castiçal na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou seu semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram num outro. E ordenou o rei com força que se introduzisse os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive para sempre. Não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santo, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, com a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretação dos sonhos, e explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-me, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer ao teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os astrólogos, para lerem esta escritura e me fazerem saber a interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar a interpretação e resolver a dúvida. Agora podes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação. Será revestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus dons fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino, e a grandeza, e a glória, e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações, línguas, tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando seu coração se exalçou, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória, e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-lhe comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti, e tu
Os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas beberam vinho por ele. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não vem, não ouve, nem sabe, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-te essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Daniel, capítulo 6. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 127 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes desse conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram no rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz suas orações. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvar. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenância que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará.
E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel, e o anel do seu grande, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deitou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegou-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus a quem tu continuamente serves tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seus anjos e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados nas covas dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles, e lhes migalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pela qual em todo o domínio do meu reino, os homens temam e tremam perante Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanece, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Esse Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Daniel, capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões na sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão da noite, eis que 4 ventos do céu combatiam no mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia, e olhei, até que lhe foram arrancadas asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como homem, e foi-lhe dado um coração de homem. E continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na sua boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim, levanta-te, devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, e tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. Eis que nesta ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia sentou-se. E o seu vestido era branco como a neve, e o seu cabelo da sua cabeça como a limpa lã, o seu rosto chamas de fogo, e a roda dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele.
milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou seu juízo e abriram seus livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhe dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha nas nuvens do céu como um filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações, língua o servissem, e o seu domínio é um domínio eterno, e não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do meu corpo, e as visões da minha cabeça me espantaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto, e ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Então eu tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e suas unhas de metal, e devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, diante da qual caíam 3, daquela ponta, digo, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, cujo parecer era mais firme do que os das suas companheiras. Eu olhava, e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos, e os vencia, até que veio o ancião de dias, e foi dado juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e pisará aos pés, e a fará em pedaços, e quanto às 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo de tempos e metade de um tempo. Mas o juízo estabelecerá, e eles tirarão o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão, e eles lhe obedecerão. A quem findou a visão, quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou em mim o meu semblante, mas guardei estas coisas no meu coração. Daniel, capítulo 8. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão acontecendo, quando vi que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, e as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o meio-dia, e nenhum dos animais podiam estar diante dele. Nem havia quem pudesse livrar-se da mão.
E ele fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos, e dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, o qual eu tinha visto diante do rio. E correu contra ele, e com todo o ímpeto da sua força, e vi chegar perto do carneiro e irritar-se contra ele, e feriu o carneiro, e quebrou-lhe as duas pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele, e o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão, e o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada. E subiram no seu lugar 4, também notáveis, para os 4 ventos do céu. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, o qual cresceu muito rápido para o meio-dia, e para o oriente, e para a terra formosa, e se engrandeceu até o exército do céu, e algum dos exércitos das estrelas deitou por terra e as pisou, e se engrandeceu ao príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra, e o seu exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse a outro santo aquele que falava: Até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário, o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, ao qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde estava, e vindo ele, fiquei assombrado, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. E, estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouve, e destruirá os fortes e o povo santo, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá por causa da tranquilidade. Destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, encerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. E espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Daniel, capítulo 9. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os reinos dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com orações e rogo, e com jejum, e saco e cinza.
E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê neste dia. Aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, seu servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez. Pois não obedecemos a sua voz, na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia. Pecamos, obramos impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aperte-se a tua ira, o teu furor, da cidade de Jerusalém. Aparta-se do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu servo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu. Porque a tua cidade, o teu povo, se chama pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando as minhas súplicas perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde, e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para te fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia.
e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 70 semanas, e 72 semanas as ruas e as tranquilas. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 70 semanas, e 62 semanas as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá as cidades e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel, capítulo 10. E no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idekel. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingido com ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como a cor do bronze assarcalado, e a voz das suas palavras com a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, não o bastante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, e escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura, e em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e contudo a voz das suas palavras, e caí, com o meu rosto em terra, profundamente adormecido, e eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo estas palavras, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer no teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou nos lábios. Então abri a minha boca e falei. E disse aquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma como semelhante de um homem me tocou outra vez e me confortou. E disse: não temas, homem muito desejado, Pai seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me. E disse: fala, meu senhor, porque me confortaste. E disse: sabe por que eu vim a ti?
Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virão príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade. E ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Daniel, capítulo 11. Eu, pois, no primeiro ano de Dário, Medo, levantei-me para animar e fortalecer. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, e reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouve. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado, e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros, e se fortalecerá o rei do sul, e um dos seus príncipes, e este se fortalecerá mais do que ele, e reinará, e domínio grande será o seu domínio. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas não conservará a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Mas do renovo das suas raízes um se levantará em seu lugar, e virá com o exército, e entrará nas fortalezas do rei do norte, e operará contra eles e prevalecerá. E também os seus deuses, com a multidão das suas imagens, com os seus vasos preciosos de prata e de ouro, levará cativo para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. E entrará no reino do rei do sul, e tornará para sua terra, mas seus filhos intervirão e reunirão grande número de exércitos. Em um deles virá apressadamente, inundará e passará, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Ele porá em campo grande multidão, e a multidão será entregue na sua mão. E aumentando a multidão, o seu coração se exaltará, mas ainda que derribará muitos milhares, não prevalecerá, porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e a cabo de tempos, isso é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muita fazenda. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os filhos dos prevaricadores do teu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá, e levantará baluarte, e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. O que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele. E estará na terra gloriosa, e por sua mão se fará destruição, e porá o seu rosto para vir com a força de todo o seu reino, e com ele os retos, e fará com que lhe aprouver. Ele lhe dará uma filha das mulheres, para corromper, mas ela não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas, e as tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará tornar sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado, e em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória real, mas em poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, o qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano.
e com os braços de uma inundação serão arrancados de diante dele, e serão quebrantados, como também o príncipe do concerto, e depois do concerto com ele usará de engano, e subirá e será fortalecido com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos, e as riquezas, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo suscitará sua força e o seu coração contra o rei do sul, com um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele, e os que comerem os seus manjares o quebrantarão, e o exército dele se derramará, e cairão muitos transpassados. Também estes dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então tornará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto, e fará o que lhe aprouve, e tornará para sua terra. No tempo determinado tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como foi a primeira, porque virão contra ele navios de Quintim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o santo concerto, e fará como lhe apraz, e ainda voltará e atenderá aos quais tiverem desamparado o santo concerto. E sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora, e os violadores do concerto, ele com lisonja perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas, e os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, pelo fogo e pelo cativeiro, e pelo roubo e por muitos dias. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajudarão a eles com lisonja. E alguns dos entendidos cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. E este rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todos os deuses. E contra o Deus dos deuses falará coisas maravilhosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito, e não será respeito aos deuses, e não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas desejáveis, e haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio, e com Deus estranho. Aos que o reconhecerem multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E por fim do tempo o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá com carros, e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas terras, e as inundará, e passará, e entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão da sua mão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. E estenderá sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará, e apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas desejáveis do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos, e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo glorioso, mas virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Daniel, capítulo 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve,
desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E os entendidos, pois, resplandecerão com o resplendor do firmamento, e os que muito ensinam justiça refugirão como as estrelas, sempre eternamente. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, eis que estavam outros dois, um desta banda, à beira do rio, e o outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E eu vi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espera até chegar a 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousará, e estará na tua sorte no fim dos dias.